E eu quero trazer para vocês isso aqui que eu vi na madrugada, gente. Olha só. Eu faço questão de não postar o link dele. Eu estou postando um print do meu perfil. O Diogo Mainardi anunciou um último programa Manhattan Connection ontem e fez esse tweet aqui. A minha despedida do jornalismo é também uma despedida do Twitter. Volto quando tiver alguma coisa para anunciar. Foi um prazer e até mais. Eu entendo muito dos nossos amigos que estão, nossos amigos de esquerda, nossos amigos progressistas, nossos amigos petistas, nossos amigos pisolistas, todos os nossos amigos que enxergam a eleição do Trump com muito desespero. Mas essa derrota do Mainardi, o Mainardi que é um bolsonarista, Mainardi fica agora tentando vestir a fantasia de terceira via, mas Mainardi é quem estava de joelhos pedindo para as pessoas mandarem provas dos crimes de Lula para que Lula fosse preso. Mainardi estava lá em 2018, Mainardi estava lá ganhando dinheiro com o site antagonista, que ele conseguiu perder para o mercado financeiro. Mainardi que é essa desgraça do jornalismo, esse horror do jornalismo. Um câncer que foi colocado em circulação pela editora Abril. Pai de todos os reacionários como Alan dos Santos. Agora fica lavando as mãos. Agora fica dando chilique. Porque o candidato dele de terceira via não ganhou. Porque o candidato democrata não ganhou. A Globo News está de luto. O Mainardi está de luto. E meus queridos e minhas queridas, quando esses caras estão mal, nós estamos muito bem. A gente precisa se colocar, denunciar a hipocrisia dessas pessoas. A Globo é outra gestora do Moro e da Lava Jato. Mainardi, esse pessoal, bajulou o Bolsonaro quando não era tão feio bajular Bolsonaro e ficaram puxando o saco do Moro. Todo tempo puxam o saco, inclusive agora. Porque o sonho dessas pessoas, e aí a entrevista do Guilherme Boulos para a Folha foi muito feliz nisso, é o que o Guilherme Boulos diz para Mônica Bergamo. O sonho dessas pessoas é uma disputa no Brasil como os partidos são nos Estados Unidos. É democrata contra republicano e a esquerda não existe. Só que a esquerda no Brasil, ela existe. A esquerda está representada por Luiz Inácio Lula da Silva. O terrível que nós temos é que, para além da representação gigantesca de Lula, que tem uma dimensão de um estadista, nós temos, se elegendo pelo mundo, fascistas. Fascistas estão se elegendo pelo mundo. Eu quero mostrar para vocês um outro print que eu achei hoje mais cedo. Eu quero mostrar para vocês um print mais cedo. A Giorgia Meloni, que é a premier italiana, de extrema-direita, que entrou no partido com os herdeiros do Mussolini, tirou uma foto. Agora, ela postou há poucos minutos, com o Elon Musk, tá? Abraçando o seu amigo Elon Musk. Então, eles vão tentar, de fato, uma internacional fascista, tá, queridos? Eles vão tentar, de fato, esticar a corda. Eles vão, de fato, fazer esse tipo de pataquada. A extrema-direita não morreu. A extrema-direita está muito presente aí. Não é a direita liberal do Mainardi que vai puxar as rédeas do que vai rolar. Não é a direita liberal do Mainardi. Não é? O Doca mandou. Não foi o Mainardi, o criador do tweet Lula preso amanhã? Exatamente. E ele fica todo relutante agora para falar Bolsonaro preso amanhã. Bolsonaro preso amanhã. Bolsonaro preso amanhã, ele não diz. Então, meus caros, minhas caras, a gente precisa de ajuda da ajuda de vocês nesse combate. Muito bom o vídeo do Eduardo Moreira. Legal a gente sentir um pouco do clima nos Estados Unidos, mas não é necessariamente o que acontece nos Estados Unidos que se repete aqui. Aqui nós temos uma possibilidade gigante em 26 de evitar o avanço da extrema-direita
se nós reelegermos Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. Nós temos uma chance de mudar o cenário se Alexandre de Moraes, enfim, botar Bolsonaro atrás das grades. Um recado vai ser feito. Trump concorreu, Trump se elegeu porque a Suprema Corte americana era formada por sua maioria por republicanos. Trump soube comer nas beiradas. Trump soube desenvolver os seus argumentos. Diferente dessa mídia brasileira, puxa-saca de norte-americano, que vai atrás de uma grana estrangeira, diferente de todos eles, o Trump soube manietar os interesses dos americanos. Nós precisamos ser inteligentes nesse ponto. As eleições de 2024 deixaram uma lição gigantesca para o campo da esquerda. A gente precisa voltar a conversar com o povo. E tá bombando um corte aqui no canal sobre a treta lá do Jones, do Calejão e do próprio Eduardo Moreira, que mostra muito o que eu penso a respeito do momento atual da esquerda. Vocês têm que parar agora de entrar em tretas idiotas. Parem com isso. Nós temos que conversar, meus queridos, com a população pobre, com a população que precisa do Bolsa Família, com a população que precisa das suas urgências agora. Nós precisamos de um governo que converse com essa população. O governo está entregando excelentes dados do PIB, está entregando excelentes informações sobre o tamanho do estrago que o Bolsonaro também deixou. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa trabalhar mais, o nosso campo precisa trabalhar mais, os nossos parlamentares precisam trabalhar mais. A gente precisa de mais bandeiras além de defender o mandato do Glauber, que sem dúvida é uma prioridade. Sem dúvida é uma prioridade. Mas o nosso campo precisa de uma defesa popular mais consistente, mais atuante. Nós precisamos conquistar esse trabalhador que está desiludido e está votando na extrema-direita. Nós precisamos olhar com mais cuidado para os eleitores do Pablo Marçal. Nós temos que parar de chamar pessoas que eventualmente se tornaram bolsonaristas de idiotas. Porque a gente precisa do voto delas. Porque a gente precisa de um projeto para elas. Porque a gente precisa falar na língua delas. A esquerda eventualmente se perdeu nas suas próprias linguagens. Vamos falar a língua do povo, gente. Não significa ser preconceituoso, não significa ser transfóbico, não significa nada disso. Mas a esquerda precisa exatamente, Sandro Ferreira, a esquerda precisa bater, gente. Nós temos que partir para a ofensiva. Nós precisamos ter propostas. Nós precisamos conversar com a base. E aqui, quando eu falo conversar com a base, eu falo falar com a base mesmo, inclusive com a base que nós não gostamos. Não pode ficar com nojinho da live do Pablo Marçal. Existem pessoas do povo que assistem o Pablo Marçal, gente. Existem pessoas do povo que ainda acreditam no Bolsonaro. E nós não podemos abandonar essas pessoas, nós não podemos ficar satisfeitos com o Brasil rachado. Falando só para os nossos guetos. Falando só para os nossos nichos. Falando só para as pessoas que nós gostamos. Então é muito importante, gente. Importante também uma coisa para você entender, Rui Abreu. Eu discordo do plano de austeridade do governo. Mas a esquerda precisa entender que nós não somos só o governo Lula. Não somos só o governo Lula. O nosso campo pode apresentar muito mais coisas. Cadê a gente fortalecendo o PSOL? Eu vejo muita gente do PT atacando o PSOL de uma forma muito injusta nos nossos chats. Por que atacar o PSOL? Por que não fortalecer os partidos? Por que não fortalecer o próprio PT? Que a presidenta Gleisi tem feito um trabalho exemplar nesse aspecto. Por que não os companheiros do PSB também fortalecerem seus campos? Por que a gente tem que ficar dependente de governo, gente? Governo é uma merda. Com todo respeito e com todo o meu francês. Governo tem que lidar com instituições já estabelecidas. O governo não vai salvar a esquerda. O Lula talvez salve o nosso campo político,
Mas o governo não vai salvar a esquerda. Acordem. Quem vai salvar a esquerda são os movimentos sociais, que o Boulos vai fazer uma reunião hoje. Aliás, Boulos, volta para as redes sociais, cara. Volta para as redes sociais, cara. A gente precisa fortalecer as nossas legendas, gente. Eu tô falando isso no espírito de uma pessoa que eu não sou filiado a partido nenhum e não vou me filiar. Mas falem com os partidos de vocês, até os caras da esquerda radical, falem com os partidos de vocês, fortaleçam os partidos de vocês, fortaleçam as discussões de vocês. Não fiquem na dependência que o Haddad vai salvar o mundo, não vai. Mesmo se o Haddad fosse o cara mais de esquerda. Não vai. Não fiquem na dependência que o Lula vai salvar vocês, ele não vai. Nós temos que fortalecer os partidos para eleger o Lula em 26. É um processo, gente. É um processo. O que o Eduardo Moreira está falando no vídeo ali no começo é o seguinte: não adianta o Biden mostrar indicadores lindos no papel se ele não entendeu o processo que levou o Trump à presidência agora. Se o Partido Democrata não entendeu o processo que levou o Trump à presidência agora. O Trump venceu, gente. O Trump venceu. Ele modulou o discurso e venceu. Ele não é o Trump de 2016. O Bolsonaro de agora não é o mesmo de 22. Organizem-se. Façam propaganda, façam discussões. Estejam de verdade nas redes sociais, não só no faz de conta. Então, queridos, vamos atrás. O Doca fala uma coisa interessante aqui, eu tenho um ponto sobre isso. Tem muito criador de conteúdo reclamando também que tentam contato com parlamentares para entrevistas e participações, mas os assessores nunca respondem um contato, depois reclamam que não tem espaço. Doca, deixa eu explicar uma coisa. Isso é verdade. Ponto 1. Ponto 2. Os comunicadores de esquerda também têm que fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Não adianta também ficar só choramingando. Ah, o deputado não me responde. Ah, o Boulos não, eu estou reclamando aqui ao vivo. O Boulos não está me respondendo. Falei com o assessor dele ontem. Talvez a gente consiga marcar uma entrevista aqui. Mas o Boulos também é muito lento nessa comunicação. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente tem que fazer a nossa parte também, não tem que ficar só reclamando na internet. Tem dezenas de conteúdos que o Boulos posta nas redes sociais, por que também a gente não espalha esses conteúdos? Eu não falo só de extrema-direita aqui, gente, eu falo também da nossa esquerda. Façam curatorias boas de conteúdo. Debatam temas bons de conteúdo. Não fica só choramingando que fulano disse isso, ciclano disse aquilo. Dane-se! Dane-se que ciclano criticou o Lula. O Lula tem uma assessoria de imprensa para se defender. O Lula tem uma assessoria de imprensa para se defender. Eu não tenho que defender o Lula. Eu não tenho que defender o Boulos. Eu não tenho que ficar atrás desesperado atrás de uma entrevista do Boulos. Eu tenho bom conteúdo aqui. Eu tenho bom conteúdo com vocês. Essa organização que vocês podem fazer através dos partidos, essa organização que vocês podem fazer através dos movimentos sociais, podem render pautas jornalísticas. E, fundamentalmente, mais do que assessor idiota que não dá espaço para os jornalistas fazerem as entrevistas, contribuam com os canais progressistas. Eu não vivo de vento. Esse vídeo não é de graça. Nós precisamos da ajuda da comunidade para existir. Nós precisamos dos movimentos sociais para existir. Para eventualmente cobrar o governo. Para eventualmente elogiar o governo. Vou trazer a pauta hoje da Semana de Ciência que o presidente Lula esteve presente ontem. Inclusive retransmitimos aqui no canal. Mas é o seguinte, gente. Tem que mandar Pix para a Folha Democrata. Tem que mandar superchats para a Folha Democrata. A gente precisa fortalecer o nosso campo. Porque senão, meus queridos, senão fica fácil. Vamos imitar o Mainardi. Ah, o meu candidato não ganhou, vou desistir.
Deixa eu explicar para vocês. Eu vou continuar aqui mesmo que o Lula perca em 26. Eu vou continuar aqui mesmo se o Lula não for candidato em 26. Porque a extrema-direita vai ter que nos engolir. A extrema-direita vai ter que engolir a gente de um jeito amargo. Porque a força está em você que me assiste. A força está nas suas articulações que você tem. A força está em cada um de nós, gente. Somos nós a esperança de um mundo melhor. Se a gente depender só das autoridades, se a gente depender só dos governos, nós vamos todos desaparecer. Nós temos que defender as pautas do meio ambiente, nós temos que defender os direitos dos animais, nós temos que defender os direitos das minorias. Nós temos que organizar as sociedades. O Brasil criou o maior movimento de pessoas desalojadas, que é o MST. Como é que a gente não tem capacidade de se organizar no século XXI, gente? De criar novos movimentos? De estar presente nas diferentes esferas públicas? Ontem a gente fez uma entrevista muito boa com o Maringoni. Maringoni que foi muito crítico ao Boulos. Muito mais crítico do que eu sou. Vamos nos organizar, gente. Vamos nos organizar nos seus partidos, nos seus movimentos. Xanda falou de Star Wars aí, na sua rebeldia. A nossa rebeldia pode ser organizada. A nossa rebeldia pode ir além dos espaços que o pessoal coloca. O New York Times botou na capa ontem Trump Storms Back, né? Que é uma referência ao Empire Strikes Back do Star Wars, né? O Trump é um Darth Vader, gente. O Trump é uma coisa terrível. É uma coisa horrível. É uma coisa grotesca. Mas nós podemos nos organizar para resistir e partir, sobretudo, para a ofensiva. A gente tem que parar de resistir só. A gente precisa começar a minar esses caras. A gente precisa começar a entender as estratégias que eles usam. Quando eu digo para você o perigo em 26, gente, não é só o Bolsonaro. E se o Pablo Marçal for presidente da República? E se o Pablo Marçal for presidente da República? Ontem ele estava bajulando o Trump com quase as mesmas curtidas que o Bolsonaro. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.